0038, autor Ministério Público da Bahia, acusado Edivan Ribeiro Santana. Sentença. O Ministério Público, por seu ilustre representante, em exercício nesse juízo, dentro de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia contra Edivan Ribeiro Santana, já qualificado nos autos, dando como incurso nas sanções previstas do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 4 e 5, cumulado com o artigo 61, inciso 2, a linha E, todos do Código Penal Brasileiro, pelo fato delituoso descrito na denúncia acusatória. Nesta data, em plenário, o representante do Ministério Público sustentou plenamente os termos da decisão de pronúncia, pugnando pela condenação do réu nas penas da lei. A defesa, por sua vez, sustentou a tese de negativa de autoria. Após os debates, o réu foi submetido a julgamento, oportunidade que você, sentença, em sua soberania constitucional, respondeu por maioria, conforme colecionado na aquisitação em anexo, decidindo pela condenação de Edivan Ribeiro Santana. Posto isso, em face da decisão soberana do Tribunal do Júri, eu julgo procedente a pretensão punitiva estatal e condeno o senhor Edivan Ribeiro Santana nas sanções previstas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, 4 e 5, todos do Código Penal Brasileiro. Passo a calcular a pena. E eu faço com fundamento nos artigos 59 e 68 do Código Penal, analisando isoladamente cada uma das circunstâncias judiciais. Culpabilidade. A conduta do acusado é de reprovabilidade acentuada, tendo em vista que agiu com extrema covardia, insensibilidade e frieza emocional, além de premeditar o crime, demonstrou ser pessoa violenta e dissimulada. Sua personalidade é desvirtuada e foge dos padrões mínimos de normalidade. Antecedentes. O réu não ostenta tecnicamente antecedentes criminais, não havendo motivos para a circunstância ser valorada negativamente. Conduta social. É o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, tendo caráter comportamental, notadamente revelando o relacionamento da sociedade em que vive. A mencionada circunstância judicial merece ser reconhecida e valorada desfavoravelmente, em face do acusado ser indivíduo temido na cidade, inclusive causando pavor em testemunhas do presente processo. Inclusive, também, uma depoente, na data de hoje, revelou que se algo acontecer com ela e sua família, seria o autor, seria o réu, pois não possui inimigos nessa cidade. Assim, essa circunstância será valorada negativamente. Personalidade do réu. Considerando a maneira subrepetícia de ser do réu, maquiando a licitude dos meios de sua vida com uma aparente admiração pela fé, travestido em comportamento típico de um sociopata, que não tem apego por valores morais e é capaz de simular sentimentos para conseguir manipular pessoas e atingir objetivos espúrios, imperando reconhecer e valorar negativamente essa circunstância. Os motivos do crime foram torpes, contudo, essa circunstância será valorada em um segundo momento, visando evitar o bis in idem. As circunstâncias foram inerentes ao crime de homicídio, as consequências do crime. As consequências foram gravíssimas, deixando um trauma irreversível na família da vítima e nos filhos menores, que agora vivem tristes, angustiados, porque não podem mais conviver com a mãe que tanto amavam, que abraçavam e nutriam amor verdadeiro, uma mulher religiosa de verdade. Importante ressaltar que a família e amigos da vítima percorrem os caminhos da justiça por todos esses anos, em busca de um desfecho que apenas amenize a dor eterna da perda de um ente querido. Friso que a senhora Kátia possuía apenas 31 anos de idade, poderia aproveitar a vida por muitos anos, desfrutar da companhia dos seus filhos, amigos e familiares, que certamente a amavam, porém, por uma infelicidade do destino, conheceu o acusado Edivan. O comportamento da vítima não influenciou para a prática do crime.
Por oportuno, eu ressalto que utilizo a qualificadora do delito cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima para qualificar um crime de homicídio com pena base de 12 anos, ficando as outras qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença a serem aferidas na segunda fase da dosimetria da pena. Eu cito um precedente do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. E com vistas às análises individuais das circunstâncias judiciais, temos 4 circunstâncias desfavoráveis, a qual eu aumento a pena mínima em 4 vezes e em 1/8 cada, considerando a diferença entre a pena mínima e a pena máxima, o que equivale a 9 anos, ficando a pena base privativa de liberdade em 21 anos de reclusão. Segunda fase. Presentes os agravantes descritos no artigo 61, inciso 2A, motivo torpe, e B, impunidade ou vantagem de outro crime do Código Penal, agrava a pena em 1/6 para cada circunstância, passando a dosá-la em 28 anos de reclusão. Terceira fase, a míngua de outras causas de aumento e diminuição, torna a pena definitiva em 28 anos de reclusão. Regime inicial, detração e local de cumprimento de pena. Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, considerando a quantidade da arrependimento, bem como a hediondez do delito, com espectro no artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal e artigo 33, parágrafo 2º, a linha A, e parágrafo 3º do Código Penal e na Lei de Crimes Hediondos. Estabelece o conjunto penal de tabuna como local de cumprimento da pena, deixa de efetuar a detração penal da prisão provisória do réu, considerando que o tempo de cárcere cautelar não é suficiente para alterar o regime inicial do cumprimento da pena. Não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos frente à vedação do artigo 44, inciso 1 do Código Penal. Não é possível o sursi processual, o sursi pena, considerando que a pena é superior, a pena integral é superior a 2 anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal. Sobre o direito de recorrer em liberdade, possibilidade de execução imediata do comando sentencial. O Supremo Tribunal Federal admitiu, em 2 precedentes, a imediata execução da sentença condenatória proferida com base em decisão exarada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. A Igreja Primeira Turma do Pretório Celso, nos autos do HC 118.770 de São Paulo, da lavra do ministro Luiz Roberto Barroso, reconheceu que a situação posta, condenação pelo Tribunal do Júri, submete a mesmo ratio decidente exposto no paradigmático HC 126.292 de São Paulo, também julgado pelo Supremo Tribunal Federal, cuja relatoria coube ao ministro Teori Albino Zavascki, e nas ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, de relatoria do ministro Marco Aurélio. Eu cito os precedentes do Supremo Tribunal Federal. Importante trazer aos autos entendimento consagrado nos autos do HC 139.612, também do STF, julgado em 25 de abril de 2017, caso do goleiro Bruno, que apresenta semelhança com os presentes autos, notadamente pela covardia e dissimulação, oportunidade inclusive que restou consignado no acordo, trecho que representa o extremo temor no seio da sociedade causado por essa espécie de delito e a necessidade de preservação da paz social. Cito, aspas, pois, em 2015, a divulgação do mapa da violência sobre homicídios entre o público feminino no período de 2003 a 2013, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, apontou o Brasil como a 5ª maior taxa do mundo em feminicídios, cuja tipificação entre nós surgiu em 2015 com a Lei 13.104, com 4,8 vítimas para 100 mil mulheres, sendo que 33,2% dos crimes foram praticados por parceiros ou ex-parceiros das vítimas, como entendeu o Tribunal do Júri nessa presente hipótese. Apontando algumas razões desses péssimos números, a representante da ONU no Brasil, Nadine Gassmann, afirmou: feminicídios são crimes cruéis, marcados por impossibilidade de defesa da vítima, torturas, mutilações, degradações do corpo e da memória, e, na maioria das vezes,
não se encerram com o assassinato, mantém-se pela impunidade e pela dificuldade do poder público em garantir a justiça às vítimas e a punição dos agressores. Fecha aspas. No discurso acima, com brilhantismo e maestria de sempre, o ministro Luiz Fux nos faz refletir sobre o direito excepcional, citando o jurista Carlos Maximiliano em sua obra Hermenêutica e Aplicação do Direito, aspas, as leis são estabelecidas para um ambiente objetivo normal. Agora, diante de um caso excepcional, tem que se aplicar direitos excepcionais. Então, por exemplo, nós estamos diante de um crime classificado pela lei como hediondo. Qual é a razão da Constituição Federal? Não se dá liberdade provisória de crime hediondo, porque é inafiançável, porque a própria Constituição afirma. E isso ela faz e o faz de maneira objetiva. Não está analisando responsabilidade subjetiva. Ela está analisando objetivamente. Esse tipo de crime tem que ser punido de forma exemplar. Eu indagaria, depois de assentar-se as características desse delito hediondo, será que o júri responderia sim para o pedido de liberdade provisória? Eu tenho absoluta certeza que não. Cumpre salientar que nos autos também do HC 126.292, o STF definiu que, preclusa a possibilidade de discussão da matéria de fato, o comando sentencial condenatório pode ser prontamente executado. Consoante salientado pelo ministro Barroso, nos autos do HC 118.770, do Tribunal do Júri, por força da soberania dos vereditos previsto na Constituição da República, a matéria só pode ser discutida no plenário do júri. Ao Tribunal de Justiça, em apelação, é vedada a rediscussão da matéria de fato. Recurso de apelação, caso provido nas restritas hipóteses em que admito, só terá o condão de ordenar novo julgamento ou redimensionar a pena. Tal posição adotada pela Suprema Corte, intérprete final da Carta Magna, também deve ser seguida pelos demais órgãos jurisdicionais, em respeito ao postulado da força normativa da Constituição e ao sobre o princípio da segurança jurídica. Por conseguinte, também em consonância com o postulado da máxima eficácia dos direitos fundamentais, a situação pode estar a ser interpretada de modo a concretizar a máxima efetividade da garantia posta no artigo 5º, inciso 38 da Constituição da República, viabilizando, portanto, a imediata determinação contida na sentença penal condenatória de acordo com a vontade popular. Dessa forma, determino a imediata prisão do acusado e condução ao conjunto penal de Itabuna. Considerações finais. Condeno ainda o acusado ao pagamento das custas processuais e despesas com a realização do presente júri. Como o trânsito julgado, adote-se as seguintes providências. Escreva seu nome do réu no rol de culpados, espécie de definitiva, oficie ao Tribunal Regional Eleitoral, oficie aos órgãos de controle, fornecendo informações sobre a condenação do réu. Essa sentença foi publicada na sessão às 20h18. Agora as partes ficam devidamente intimadas, arquive com cópia, registre-se e proceda às comunicações de estilo. Camacan, 20 de julho de 2017, Felipe Remonato, juiz de direito. Essa é a sentença. Em resumo, a condenação foi de 28 anos. O réu ainda pode recorrer, porém vai aguardar o julgamento preso. Eu agradeço a todos os presentes as palavras do doutor Eliomar, do doutor Fabiano, dizer que são alguns elogios exagerados por parte de Vossas Excelências. Quero dizer e agradecer aos policiais que aqui fizeram a segurança, agradecer os servidores que nos ajudaram no dia de hoje, a população que compareceu e viu esse desfecho desse longo julgamento na data de hoje, e os senhores jurados pela paciência, pela tranquilidade que demonstraram. Tenho certeza que fizeram o que os senhores acharam que era certo pelo caso. Feito isso e nada mais sendo, eu declaro encerrada a presente sessão.